Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela companhia de todos. Como vocês devem ter visto, hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância, né, dentro da psicanálise, que é, né, o autoconhecimento e a autoaceitação, né? Então, nós já sabemos que dentro de um processo terapêutico, né, dentro do nosso universo aí da psicanálise, nós estamos sempre em busca, né? Nós estamos em busca, né, o tempo todo de quem nós somos, né? E a partir deste momento que nós conseguimos, né, dentro dessa nossa análise, né, que você vai fazendo aí com o seu terapeuta, você começa a perceber, né, certas características, certas, ah, certos adjetivos, né, personalidade. A partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a olhar para você de uma maneira, muitas vezes, boa, em algumas vezes nem tanto, né? Porque muitas vezes, esses dias eu estava ouvindo um podcast, eu não me lembro, acho que eu acredito que foi, até me lembro sim, foi até minha terapeuta que me indicou, e eu estava ouvindo esse podcast, eu estava ouvindo duas analistas conversando, né, as duas são psicanalistas, atuam na área, acredito que uma é do Rio, a outra é de São Paulo, uma coisa assim. E ela falou uma coisa que me deixou bastante pensativo, né, ao longo desse podcast. Ela fala que nós não nascemos falando, né, nós nascemos falados. E eu comecei, depois ela começou a explicar e eu comecei, né, a refletir e a começar a tentar entender o que que ela estava querendo dizer sobre isso. Então, logo de início, quando a gente pega, né, essa frase para a gente analisar, para a gente tentar entender, ela quis dizer que nós nascemos, nós não nascemos falando, mas nós nascemos falados. Ou seja, nós nascemos, né, a partir do momento que nós nascemos, que nós surgimos, as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os genitores, então colocamos aqui a mãe, principalmente, mas ali temos a avó, temos a tia ou o pai, ou qualquer pessoa que possa fazer a triangulação, tá? Então, a partir desse momento que já há essa concepção de que a mulher está grávida, ela está esperando um bebê, automaticamente tudo já começa a acontecer sem mesmo você ter a mínima consciência do que está acontecendo. Ou seja, as pessoas elas já começam a programar o seu futuro, principalmente os pais, né? Já começam a programar o seu futuro, como que você vai ser, começa-se a existir uma projeção. Então, meu filho vai ser assim. Será que ele vai ter, ou ela, né? Será que ele vai ter olho verde? Será que ele vai ter olho azul? Como que será que vai ser o cabelo? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? E tudo vai começando a acontecer, né, sendo falado. Então você já chega ao mundo e você já está, as pessoas já estão falando sobre você. As pessoas já criaram, né, de uma certa forma, as pessoas elas já te criaram. E ao longo da sua vida, né, ao longo do seu desenvolvimento como pessoa, se você não parar, né, um momento como esse, para você se perceber, você vai ser aquela pessoa que foi apenas a que foi criada por outra. Nós, se nós não formos, né, se não começarmos um processo de autoconhecimento, nós vamos estar o tempo todo vivendo o que criaram de nós. Ou seja, nós vamos ser, durante a nossa vida inteira, a perspectiva de alguém, a expectativa de alguém.
Sabe aquelas mães aqui, né, a gente está muito acostumado a ver, em filmes, né, é sempre muito bem retratado em filmes, novelas, séries, etcétera, que quando o filho nasce, o pai fala: "Ah, ele vai ser jogador de futebol", ou ele vai ser médico, ou ele vai ser advogado, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E muitos pais, eles criam os filhos projetando, muitas vezes, aquilo que eles não conseguiram realizar, né, ao longo da vida. Então ele fala assim: "Eu não consegui ser médico, eu não consegui ser advogado, então o meu filho vai ter. O meu filho vai ter isso, meu filho vai ser aquilo. O meu filho vai ser, a minha filha vai ser". Então você está sendo o tempo todo sendo falado, sendo reproduzido. E aí chega-se, então, esse nosso questionamento, né, aonde está você neste momento? Aonde está o que você quer da sua vida? Eu já estou cansado, né, de ouvir relatos e relatos de pessoas, né, que me procuram para fazer, né, esse é o meu trabalho, mas sempre me procuram para falar, "Eu não sei o que eu quero da vida. Eu não sei o que eu quero, eu faço o tempo todo o que as pessoas querem, eu estou o tempo todo sendo o que as pessoas querem que eu seja. Mas eu, de fato, não sei o que eu quero". Então, uma pessoa já me perguntou, já me falou assim: "Ah, eu sou médico". E ao olhar de muitas pessoas, né, essa profissão de médico é uma profissão maravilhosa, né, muito bem respeitada no nosso país e em todo o mundo, claro, em vários países também. Porém, esse meu paciente, ele fala que ele nunca desejou ser médico. Então eu já dei esse exemplo em outras aulas, então para quem vem acompanhando, né, já assistiu às outras aulas tutoriais, eu sempre trago esse exemplo desse paciente, né, porque ele sempre fala, né, ainda hoje ele fala, que ele fez tudo porque ele é de uma família de médico, né, então é como se fosse uma tradição, né, o filho nasce, né, dentro de uma família onde existem vários médicos, todo mundo precisa ser médico. E ele sempre fala que ele nunca, né, ele não é apaixonado pelo que ele faz, ele é completamente apaixonado por música. Então hoje ele precisa, né, ele ainda está tentando fazer essa transição, né, de sair de um cargo, né, de uma profissão onde é tão bem vista, né, dentro do país, principalmente dentro do Brasil, e viver de música. E viver daquilo que o motiva, e viver daquilo que é a paixão. E durante esse tempo, ele vem lutando, né, contra ele mesmo, porque ele, né, como eu disse no início, por ele ter nascido falado, né, por ele na por ele ter nascido dentro desta família, ele não teve a opção de escolher, então ele fica o tempo todo com medo de simplesmente largar tudo e ir em busca da vida que ele sonha, do desejo dele, né. O desejo, a pulsão de vida dele, o que move esse meu paciente X é a música. Porém, o medo dele, né, de frustrar as pessoas que estão à volta dele é tão grande que existe aí um enorme sofrimento. Porque ele precisa conciliar, por exemplo, a agenda dele de fazer uma cirurgia e ganhar R$ 35.000 em uma cirurgia, e de tocar num barzinho e ganhar R$ 120 por uma música que ele toque, né, por alguém que ele acompanhe. Então né, imagine a vida dele, hoje ele tem, 40 e poucos anos, imagine a vida dessa pessoa, né, o sofrimento que não gera, né, o tempo todo, né, onde tem a vontade dele, o desejo de estar onde ele quer, mas também tem o que foi construído para ele, o que foi construído dele.
Ele precisa, então, agora, né, estamos trabalhando o tempo todo para que ele possa se sentir em paz em frustrar a família. Ou seja, ele desmontar aquilo que a família montou e ele vai precisar reconstruir de outra maneira e mostrar quem ele realmente é. Então não é fácil, né, quando você ingressa num processo terapêutico, né, dentro do setting analítico, quando você começa o seu processo de autoconhecimento, você começa, a enxergar, a se enxergar de uma forma completamente diferente da que antes você tinha. Ou se muitas vezes, se você tinha, né. Eu falo por mim, eu antes de começar o meu processo terapêutico, né, eu nunca olhava para mim, da maneira com que eu olho hoje, porque eu não sabia, né, a importância dessa visão. Eu não sabia, eu não tinha ferramentas, eu não sabia como fazer isso. E eu acredito que muitas pessoas também não sabem. Não sabem como fazer para olhar para você e olhar para você e entender que você é um ser humano, que foi construído por outras pessoas, né, uma imagem que foi construída por outras pessoas, e até o presente momento, a gente ainda não sabe quem nós somos. É difícil, né, quando a gente para pensar, né, muitas pessoas hoje com 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, talvez passou uma vida inteira sem saber quem ela realmente é. Muitas pessoas passam, né, sofrem por não saberem, né, falar um não. Muitas pessoas sofrem por não saberem, por terem medo de desapontar as outras pessoas que ali a rodeiam. Justamente porque ela foi ensinada que o simplesmente você precisa acatar o que tudo que a sociedade, a família, a religião espera de você. E a partir do momento então que você começa, né, dentro do seu processo terapêutico, e você começa a receber as ferramentas que são necessárias para o seu crescimento, e você começa a ir contra a maré das pessoas, da sociedade, né, da família, você começa a ir contra, você começa a questionar o porquê você tem que fazer isso, quem impôs que você tem que fazer dessa maneira, que você não pode seguir seu sonho, que você não pode se ouvir. Você começa muitas vezes a ser, talvez, né, começa a ser visto pela sua família, pelas pessoas, enfim, que estão à sua volta, como uma pessoa diferente. Como assim? Você era aquela pessoa que sempre falava sim para tudo, estava ali para todo mundo, era sempre muito bonzinho, muito respeitoso, sempre era assim: "Ok, vamos fazer". E agora, de uns tempos para cá, você começou a perceber que você não precisa mais agradar todo mundo para ser benquisto em alguma relação. Você começa a poder, né, a sentir, aliviado quando alguém te chama para fazer alguma coisa que você não quer e você fala que não vai fazer e você se sente em paz com isso. Parece simples, né? Parece simples para algumas pessoas, mas tem muitas pessoas que sofrem por não conseguirem falar um não. Tem muitas pessoas que estão adoecendo, que estão tendo várias psicossomáticas por não por apenas não saberem dizer um não. Tem pessoas que estão vivendo casamentos fracassados, tem pessoas que estão vivendo relacionamentos fracassados, estão vivendo vidas, empregos, tudo de uma forma péssima, de uma forma fracassada por não se conhecer. Por não ter a coragem, né, a partir do momento que toma consciência do que realmente quer, de ir em busca.
porque o medo ele também paralisa. O medo faz com que você esteja aonde você está e te impeça de construir e de ir em busca de um mundo muito melhor que está fora dali, dessa zona de conforto. E é sim, é através do autoconhecimento que você vai conseguir sair dessa bolha que você está vivendo. É através do autoconhecimento que você vai ter força, vai ter ferramentas para sair desse relacionamento que tá uma droga. Aonde você não se sente mais bem, você não se sente mais feliz, você não tem mais um sorriso, é através do autoconhecimento. É através do autoconhecimento que você vai ver a pessoa que você é e as características e a força e as ferramentas que tem dentro de você que vai te fazer melhorar, que vai te fazer ter coragem de falar não para tudo que tem te afastado de você. Existem sim muitas e muitas pessoas com 60, 70 anos de idade que relatam, né, que falam, que eu leio, né, nos relatos dos blogs, né, em conversas com amigos também, terapeutas, que falam que viveram uma vida inteira sendo aquilo que o outro quis que ele seja ou que ela seja. Mas não é tarde. Mesmo que você tenha 60, 70, 80, 90 anos, não é tarde para você fazer aquilo que você queira e precisa fazer. Mas isso precisa sair lá do seu inconsciente e vir para o seu consciente, para que você possa, tomar por força, você toma posse daquilo que está lá guardado. É através do seu autoconhecimento, é dentro do set analítico, é entre você e seu terapeuta, é tendo transferência, é tendo conta transferência, que vai fazer com que você cresça. Não é fácil de jeito nenhum, sou prova vivíssima. Que a partir do momento que a gente começa a se conhecer, né, para quem não assistiu, já dei uma aula sobre um livro que eu indiquei também, que é o lado obscuro de nós mesmos, né? Então ele varia de nomes, tem o lado obscuro de nós mesmos, ou a parte sombria de nós mesmos. Então vocês vão achar esse livro com essas denominações. E nesse livro, que é muito bem escrito, né, muito bem explicado, que quando nós começamos um processo terapêutico, e quando nós começamos a nos conhecer, nós encontramos também dentro de nós a escuridão. Nós encontramos também dentro de nós sentimentos que são ruins. Sentimentos que são ruins, podemos dizer assim. Mas esses sentimentos, ele está dentro de você, porque do mesmo lugar que tem os sentimentos bons, também tem os sentimentos ruins. Você não é uma pessoa, desculpa falar isso para quem acha, né, que é possível, mas você não é uma pessoa somente dotada de coisas boas. Isso precisa ficar bem claro para você que é um analista. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, bondosa, né, que faz caridade, que tem um coração muito bonito, enfim, né, várias qualidades. Mas você também tem rancor, ódio, raiva, desprezo, tristeza. E precisa-se sim, né, dentro da análise, a busca, né, desse trabalho é que haja um equilíbrio. Mas nada impede que você, em algum momento, seja uma pessoa, né, que você acesse esse lado, as suas características ruins. Nós somos ensinados o tempo todo, né, e Freud deixa isso muito bem
claro, dentro do livro, O Mal-Estar da Civilização, né, quando ele vai falar sobre a imposição da religião, né, em cima, né, entre nós, sob nós, né, sobre nós, que nós somos o tempo todo adestrados. Nós somos o tempo todo criados para que a gente fique ali e a gente siga um padrão para que a gente seja aceito. Meu Deus, aquela pessoa ali, ela tá maltratando alguém, que horror. É a essência da pessoa. Ela não é só aquele momento isolado. A pessoa matou alguém, ela continua não sendo apenas aquele momento isolado. Então existem coisas que a gente precisa, né, como terapeuta, a gente precisa começar a ficar familiarizado com essas questões. Porque dentro desse processo de autoconhecimento, você vai encontrar dentro do seu consultório uma pessoa que vai chegar lá e vai falar para você que ela matou uma pessoa. Ela vai falar para você que ela está traindo o marido, traindo a esposa. Ela vai falar para você que ela está vivendo, um relacionamento abusivo e que ela não sabe como sair. Ela vai falar que ela apanhou do marido, que o marido bateu na esposa. A gente vai ouvir muitas coisas que, de alguma maneira, né, a gente tem como uma atrocidade, um atentado contra a vida. E a gente vai precisar, né, em algum momento procurar ali dentro de nós e tentar entender, né, e fazer com que essa pessoa entenda o que levou ela a fazer isso. Só que se você não tiver esse olhar sobre você mesmo e tentar entender, né, que você também é capaz de fazer qualquer uma dessas atrocidades que a gente vê ao longo aí nos noticiários e tudo mais, você não vai ser capaz de entender e se colocar no lugar do outro. Você não vai conseguir, olhar para o seu paciente e fazer ali uma transferência ou uma contra-transferência vindo de um e do outro. Precisa-se sim, e existe dentro de cada um de nós, a parte obscura, a parte que quer que você esteja sempre em busca do prazer, né, que você esteja sempre querendo ficar à toa, sem fazer nada. E tem também o seu lado bom, que vai estar sempre em divergência com o lado ruim. E você precisa entender que você é um ser humano e que, infelizmente, você veio de fábrica assim, com as coisas boas e com as coisas ruins. Isso não vai te fazer ser uma pessoa péssima, nem uma pessoa melhor. Vai te fazer você ser apenas uma pessoa, como qualquer outra. Porque todas as pessoas são providas, né, de coisas boas e de coisas ruins. Só que se você não tiver preparado, não tiver olhando para você, pode ser que você foque somente em um lado da sua vida. E você começa a não aceitar quem você realmente é. Então tem pessoas hoje que estão em processo, né, onde elas descobriram que elas têm vontade de trair o marido, trair a esposa, têm vontade de matar alguém, essa pessoa às vezes sente ódio, e elas hoje, né, nos nossos atendimentos, essas pessoas, elas ainda não conseguem aceitar que elas têm esses sentimentos. Elas se acham sujas, porque elas estão, se conhecendo. Elas estão vendo que esses sentimentos estão presentes, mesmo que elas sejam pessoas super religiosas.
e que isso não a faz uma pessoa ruim. Não, pelo contrário, a faz e a mostra que são apenas pessoas. Que independente do credo, que independente da religião, que independente de quem elas sejam, são apenas pessoas que são dotadas de coisas boas e que são dotadas de coisas ruins e têm vontade, têm desejo, têm pulsão, têm ali aquela necessidade, às vezes, de fazer coisas que o lado bom, que a igreja, que a civilização, que as pessoas boas, que a sociedade, elas não aceitam. Então o que que acontece? Nós reprimimos, nós pegamos tudo isso que a sociedade, né, quer que nós sejamos e a gente vai reprimindo, a gente vai empurrando, a gente vai colocando ali, né, por debaixo do tapete. Eu não posso fazer isso, eu não sou assim. O mundo quer que eu seja bom, quer que eu seja boa, quer que eu seja uma boa esposa, um bom marido, quer que eu saia com meus filhos, cachorro, periquito. O mundo quer que eu seja assim. Padrão. O mundo tem um padrão. Tem um padrão de vivência. Tem as regras, né? E muitas regras são regras inconscientes que a gente vai passando que foi passando de pai para filho e vai passando de geração em geração. Às vezes coisas que não são ditas, mas que veio, né? Que é o que chamado do inconsciente coletivo, trouxe, chegou até você. E você, de uma maneira inconsciente, vai fazer a mesma coisa. Tudo. Olha como quantas coisas, né, às vezes a gente começa a se questionar e a gente vai observando, né, quantas coisas vão passando, de geração em geração, e a gente nunca se parou para se perguntar o porquê que isso acontece, mas simplesmente: "Por que que tem que ser assim?". É porque tem que ser. E a partir do momento que você começa a ter ciência das coisas que foram impostas e que você não sabe, mas que você não aceita, as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. Hoje existe aí até um certo nome, né, que existe aí, né, que está sendo bastante usado, que é o formador de opinião, né. Em alguns casos, os influencers, né, digital influencer, né, que eles, né, ditam moda e tudo mais, mas eu gosto muito, né, gosto das pessoas que são formadoras de opinião. Então tá na hora de você também, analistas, está na hora de vocês também começarem a serem formadores de opinião. Mas isso, essa formação, esse desejo de ser uma pessoa dotada de uma opinião, ela nasce a partir do momento aonde você começa a se conhecer e saber a força que você tem para ir em busca do que você quer. E ter a força de ir aonde você quer e lidar também com as pessoas que estão esperando outra coisa de você. Pais que criam filhos, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser aquilo, meu filho vai ser assim. Teu filho não vai ser nada. Teu filho vai ser o que ele quiser, o que ele decidir. E se ele não for, a frustração é tua, não dele. Tá na hora da gente começar, né, a olhar pra gente e tentar, né, entender quem somos e bater de frente. Porque é assim que você vai ensinar, é uma das ferramentas que você vai dar para o seu paciente, de uma maneira, claro, inconsciente, que ele precisa ir em busca de quem ele é, ou ela seja. Porque senão, pessoal, sabe o que que acontece? Fica aquela, sabe aquela sessão, eh,
morna. Sabe aquela sessão aonde, às vezes o paciente desculpa. Sabe quando o paciente, às vezes, fica por meses, falando a mesma coisa e você também fala a mesma coisa? E parece que não tem um crescimento nem de cá e nem de lá. Sabe aonde que está esse erro? Sabe aonde que está esse problema? Está em você, que é o analista. Porque você também não está trabalhando o seu autoconhecimento. Você não está pegando esse caso e não está levando para o teu supervisor, procurando um supervisor, para ajudar esse caso a desenvolver. O autoconhecimento, ele nasce também na leitura, na teoria. Então você vai precisar se dedicar e separar pelo menos 30 minutos do seu dia, ou uma hora por semana, enfim, algum momento para você ir em busca de conhecimento, conhecimento teórico. Você vai precisar saber o que as pessoas que já formaram essa opinião falaram, escreveram, e você vai precisar pegar aquilo ali, absorver e depois, na sua sessão, na sua terapia, você digerir aquilo com seu terapeuta. Tudo isso precisa ser falado, tudo isso precisa ser dito, precisa ser conhecido, precisa sair do teu inconsciente e vir para o seu consciente. Autoconhecimento, autoaceitação. Nem sempre aquilo que nós descobrimos sobre nós é algo que gostaríamos. E às vezes vai demorar um certo tempo até que a gente se aceite como a gente realmente é. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que é meu, por exemplo. Né, eu gosto de dar muito exemplo meu, né, não vejo problema contar isso, sou muito, em alguns aspectos, muito tranquilo a dizer isso. Eu sou, por exemplo, uma pessoa mal-humorada de manhã. Né, então, eu de manhã faço o que tem que ser dito, né, o que foi imposto pela nossa sociedade, né, bom dia, né, das pessoas do trabalho, enfim, né, claro que no caso tiver que atender de manhã, faz atendimento, enfim. Porém, demorou um certo tempo para que eu pudesse aceitar esse quem eu sou, porque eu achava que isso era errado, né? Eu achava que eu estava indo contra aquilo que me foi ensinado. Porque na minha casa, a minha mãe me ensinou que quando eu levantasse, e eu tinha que levantar todos os dias de bom humor, eu tinha que dar bom dia para todo mundo e sorrir. Então eu passei um certo tempo, né, trabalhando em terapia, e demorei um certo tempo para entender que esse sou eu de manhã, né. Claro que eu não vou maltratar ninguém, claro que eu não vou destratar ninguém, enfim, mas eu preciso do meu momento de manhã, para que eu possa, né, voltar a ser, uma pessoa sociável. Então demora um certo tempo. E demorou um certo tempo para que eu pudesse, me aceitar como eu era, como eu sou. Então existem aí uma grande, né, vários tipos, né, de coisas que vocês podem observar aí ao longo da vida de vocês, que vocês fazem muitas vezes porque foi imposto que tinha que ser assim. Você não escolhe, às vezes você não teve a escolha de ser, então você vai precisar se autoconhecer e depois se autoaceitar. E eu falo que por experiência, a autoaceitação é mais difícil do que o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento durante a análise, né, durante a leitura, durante, né, ao ciclo da vida, a gente vai começando a se descobrir e a gente vai começar vendo: "Ah, eu sou assim. Ah, isso se encaixa. É, eu realmente sou assim. É, na análise eu sou assim. Tá". Só que muitas vezes
Às vezes demora um certo tempo, porque sabe por quê? Porque às vezes a gente tem muito hábito, né, de se comparar com o outro. A gente se compara muito, a gente olha muito a grama do vizinho, sempre como diz, é sempre mais verde, o jardim é sempre mais bonito. Nossa, fulana levanta todos os dias feliz, por que eu levanto com essa cara amarrada? Porque esse sou eu, porque essa é a minha essência, porque eu sou assim e eu tenho a oportunidade de ser diferente. Tenho, mas o diferente, né, seria eu estar, talvez, aceitando aquilo que a outra pessoa queira, que as outras pessoas queiram. E a partir do momento que eu fiz as pazes com isso, né, principalmente as pessoas que convivem comigo me conhecem e sabem que eu não sou uma pessoa tão amigável de manhã. E que se quiserem alguma coisa, vão ter que esperar pelo menos 9 da manhã. E aí depois a gente conversa, aí a gente resolve e tudo melhora, mas a partir do momento que eu abri os meus olhos, e às vezes eu nem mastiguei, não vai conseguir nada comigo. Então foi todo um processo. Foi um processo para eu ver que eu sou uma pessoa boa, né, eu tenho características, eu tenho objetivos, eu tenho tá-tá-tá-tá-tá-tá, uma série de coisas boas, mas eu também tenho um lado ruim, um lado diferente, um lado que às vezes não é tão comum, que às vezes não é tão, aceitável pelas pessoas, né, principalmente as pessoas que convivem comigo. E apertar aquela, sabe aquela tecla da saúde, que é o FODASE, né? Que é a tecla saúde. Também é bom apertar de vez em quando, sabe? Aquela tecla que não tô nem aí se o que você tá pensando. Hoje eu estou entregando o que eu consigo. Você não vai conseguir entregar sorriso, você não vai conseguir entregar coisas boas todos os dias. Falaram isso para você que você ia ter que fazer. Mas hoje eu tô aqui para falar para você o contrário. Você vai entregar todos os dias o que você conseguir. Se você conseguir dar um sorriso no dia, foi o que você conseguiu. Se você conseguiu dar um abraço numa pessoa e fazer uma pessoa feliz hoje, foi o que você conseguiu. Amanhã, se você conseguiu 5, se você conseguiu fazer tudo que você tinha planejado, ótimo. Mas se hoje você conseguiu fazer uma coisa das coisas que você planejou, ótimo também. Você é um ser humano. Um ser humano que está aqui hoje e que está em busca do autoconhecimento. Você está em busca de saber sobre a sua essência, de quem você é, do que você quer, aonde você quer chegar, aonde é o seu desejo, qual é o seu desejo. Você está aqui hoje, você quer se curar. Você quer, né, saber e se conhecer um pouco mais para que você possa ser uma boa ferramenta para outras pessoas. Porque não vai adiantar você não saber que você, né, tenho sim, né, já acompanhando, tenho analistas, amigos que às vezes, né, eles se chocam ou eles estabilizam ali, ficam estabilizados em uma sessão porque está atendendo uma pessoa que matou outra pessoa ou uma pessoa, né, que já foi presa, que é ex-presidiária, às vezes fica ali preso porque ainda está preso dentro dele ou dela, né? Várias coisas que ainda, né, foram impostas nessa pessoa. Eu não estou falando aqui, nem estou fazendo apologia, né, nem nada, falando que a gente tem que normalizar uma morte, normalizar. Não, 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 não. O meu trabalho aqui é mostrar para você que essas coisas existem e que essas pessoas elas vão nos procurar, porque nós somos a fonte desse trabalho. Nós trabalhamos com saúde mental. Então, nem sempre eu vou poder escolher a pessoa que vai me procurar. Nem sempre eu vou poder
falar para essa pessoa: "Ah, esse tipo de trabalho eu não faço". Por quê? Porque não tá trabalhado em mim. Porque eu me identifico com o que você está falando e não vai ter terapia. Então comece desde já a trabalhar em você. Começa a trabalhar então, né, nas suas próximas sessões, coisas que você não gosta em você. Vamos fazer um dever de casa, não é obrigatório, tá? Você vai, mandar uma mensagem, pode ser para as pessoas que vocês, moram, ou para um melhor amigo, enfim. Você vai mandar uma mensagem, você vai falar que você está fazendo um trabalho, né, de de autoanálise, e você vai pedir para essa pessoa, não precisa escrever textos, nada dessas coisas. Você vai pedir para essa pessoa, pode ser uma, 2, 3, quantas pessoas vocês quiserem. Você vai pedir para essas pessoas falarem 2 ou 3 características boas e 2 ou 3 características que, sabe aquele fica a dica? Por exemplo, características que eu gosto em você. Eu gosto que você é uma pessoa companheira e que, você é uma pessoa leal. Perfeito. Agora, ali, uma coisa que não é tão boa, que às vezes eu faço, que você não goste, alguma coisa que não te agrade. Eu acho que você é mal-humorada, eu acho que você, gasta muito, por exemplo. É ali, né, em algum a através dessas pessoas que te rodeiam, que te conhecem bem, né, você vai poder ter uma visão de qual é a imagem que você está passando para as pessoas. Qual a imagem que você passa para as pessoas. Então, esse exercício, né, que eu tô falando para vocês, não é um exercício para briga, né, para acabar relacionamento, não. O intuito desse trabalho, dessa pesquisa, né, de autoconhecimento, é você saber que às vezes você pensa que você, né, é assim, pois as pessoas te enxergam de uma outra maneira. E aí, quem sabe você, né, eh, tendo a visão da que as pessoas têm falaram de você, você vai poder fazer uma autorreflexão. E é através da autorreflexão que você pode saber fazer as pazes. Talvez a pessoa vai falar assim, por exemplo, como já falaram para mim: "Você é mal-humorado de manhã". Então, por um tempo, eu fiquei: eu sou mal-humorado de manhã, não posso ser assim, tá errado". Quem falou que eu não posso? Só que precisou então de um certo tempo, né, de um certo período de trabalho, né, de muita terapia e depois um período aí de aceitação. Porque sem que eu soubesse, sem que isso saísse do meu inconsciente, se isso não partisse de outras pessoas, eu não poderia ter a oportunidade de pensar se eu quero continuar assim ou se eu posso mudar. Quem já não viu muitas vezes casamentos, relacionamentos terminando, porque um não falava, né, para o outro que não gostava, o que gostava, e o outro não teve a oportunidade de mudança. E é necessário ter esse momento de pensamento. É necessário ter esse momento aonde você tem a oportunidade de refletir se isso está te fazendo bem, se não está, se está fazendo bem para os 2, enfim. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui, obrigado pela participação. Vou ler algumas aqui. Ana, Ana Lima, eu vivi assim durante muito tempo. À medida que fui fazendo terapia, já fico feliz, comecei a me conhecer e a partir daí tomando direção das minhas próprias vontades. Perfeito, muito bom. A terapia abriu um clarão na minha vida. Muito bom, Ana.
Emiliana, estou vivendo mais ou menos isso. Estou em transição de carreira e as pessoas falam muito e vão falar muito. Principalmente, Emiliana, se você se sentir feliz. Isso vai incomodar muito, vai incomodar muito. A partir do momento que eles verem que você conseguiu fazer essa transição, que você está bem, que você está feliz, vão falar mesmo, porque você está bem. Então, a sua luz, né, quem você é, vai incomodar. Então, se prepare. Fica feliz, vai em frente dessa transição, mas prepare-se porque vai incomodar, porque a tua luz, a pessoa que você é, vai incomodar, tá bom? Então, fica tranquila, mas não desiste. Vai. Vamos lá. Aninha, eu descobri o autoconhecimento. Quando descobri que eu sou um ser sozinho dentro de mim, aí comecei a me descobrir e me aceitar. Aí comecei a escolher e traçar meus próprios caminhos, desde a religião até os sonhos. Muito bom. Gosto muito de ouvir esses relatos, pessoal. Gosto muito bom quando vocês, né, já começaram, então, né, fazer esse exercício, esse trabalho de autoaceitação, de desenvolvimento pessoal, e que vocês estão aí, né, indo em busca de quem vocês querem ser, aonde vocês querem chegar. Fico muito feliz de ler isso. O Yara Mello. É normal quando a pessoa sempre foi acostumada em fazer suas coisas e conhece alguém completamente diferente dela e sente incomodada com uma outra pessoa meio querendo dizer que ela tem que fazer ou aceitar alguma coisa diferente do que ela estava acostumada? Olha, é normal, tá? Tudo que toda diferença, toda mudança, ela gera um desconforto, tá? Então, principalmente para essa pessoa que está com você, ela está acostumada a ver uma Uyara, né? Ela está acostumada a saber lidar com você. E a partir do momento que você começa a agir de uma maneira diferente, que por vontade sua, as pessoas começam a um estranhamento, claro. Mas se isso está te fazendo bem, fazendo essa mudança, continua, tá? Continua indo em busca do que você quer, tá? Ou sentir um desespero sem motivo, como se a qualquer momento alguma coisa fosse acontecer, tá? Olha, Yara, eu sugiro que você converse isso com o seu terapeuta, tá? É, mas, a princípio, vejo que você esteja tentando fazer algumas mudanças, então é normal um certo estranhamento, tanto de você, né, porque você ainda não está acostumada, tanto com as pessoas que convivem com você, tá? Então, como eu disse, toda mudança gera um desconforto, um certo estranhamento. Então, vamos sempre lembrar daquele exemplo de desconstruir e reconstruir. Às vezes você esteja desconstruindo uma imagem que foi colocada pelas pessoas, uma expectativa, enfim, e agora você vai estar construindo o que você quer. Você está construindo como você quer, tá? Então, pode ser que é por isso que vocês tenham esse sentido, tá se sentindo às vezes um pouco diferente. E as pessoas também ao seu redor também vão sentir. Fabiano, a resistência quanto à autoaceitação é gerada por conta da dor de me ver semelhante ao que reprovo no outro, no mundo, ou seja, na projeção daquilo que eu reprovo em mim, mas projeto no outro. Muito boa colocação, Fabiano. Sim, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu não gosto, o que eu não gosto no outro, quer dizer que você não gosta em você. É muito louco isso, mas é pura verdade, tá? Então, muitas vezes, sabe quando você fala assim, ah, eu não gosto de gente arrogante, ah, eu não gosto de gente ignorante, ah, eu não gosto de gente assim, não gosto de gente assado. Enfim, é porque você não gosta nisso em você. Então, automaticamente, você projeta isso no outro e você não aceita. Sabe por quê? Porque você não aceita isso em você. Tá? Então, a partir do momento que você começar a aceitar isso em você, que você pode. Esse é um exemplo, tá? Que você é uma pessoa arrogante, grossa, enfim, você vai começar a aceitar no outro. Não é fácil, tá? Incomoda. Incomoda a gente aceitar que a gente tem ali essas coisas, essas características ruins. Mas elas, a partir do momento que você
começa a aceitar, é libertador, tá? Então, faça assim, continua firme aí, fazendo esse processo de autoaceitação, que quando vocês conseguirem, quando nós conseguimos, né, porque eu não consigo isso em todos os aspectos, todos os dias, é libertador, tá bom? Obrigado, tá? Ficamos por aqui essa semana. Como eu disse, nós nos vemos daqui 2 semanas, né, agora. Então, na próxima semana estaremos no mesmo fuso horário. Então, provavelmente o horário será um pouquinho diferente, mas vocês serão avisados, tá bom? Obrigado pela presença, pela companhia e pela participação, né? Tem vários comentários aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar na plataforma, deixa a sua dúvida lá, que eu respondo o mais breve possível e a gente vai se falando aí nos próximos encontros. Obrigado pela companhia e até na próxima semana. Daqui 2 semanas, né? Tchau, tchau.